Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Aqui no DNA, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. E para falar um pouquinho mais da nossa entrevistada de hoje, nós voltamos para o ano de 1981. Neste ano, foi inventado os adesivos de recados, os chamados post-its. No Brasil, Pelé recebeu o título de atleta do século. Já em Santa Maria, foi o ano da criação do curso de comunicação visual, hoje desenho industrial da UFSM. Neste ano, faleceu Glauber Rocha, cineasta brasileiro. Mas nesse ano também nasceram Beyoncé, a cantora musa internacional, o piloto de Fórmula 1, Felipe Massa, e Cassiano Cavalheiro, o editor de cultura aqui do Diário, que costuma ser a minha dupla aqui no DNA, mas hoje estamos numa correria toda ali na redação, muito em função também da cobertura do show do Gustavo Lima, que acontece logo mais. Voltando, e no dia 12 de novembro de 1981, nasceu a nossa convidada de hoje, Sabrina Ribas Freitas. Doutora Sabrina, seja muito bem-vinda ao DNA. Muito obrigada, Camila. Boa tarde a você e boa tarde aos que nos escutam. Obrigada por ter conseguido um espacinho na sua agenda que deve ser bem conturbada, bem concorrida. E agora, para o pessoal entender, se situar, já estou te chamando de doutora, já dei um spoiler, mas vamos a uma pequena apresentação. Natural de Santa Maria, Sabrina se formou em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria em 2005. Logo que se formou, tinha algumas dúvidas em relação à especialidade médica que seguiria. Assim, atuou como clínica geral de 2006 até 2010. Realizou, então, residência em gineco e obstetrícia na UFSM, para depois poder se especializar em mastologia. Sabrina é médica mastologista concursada no USM e também no Hospital Geral do Exército. E mais, é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Santa Maria e integra organizações de combate ao câncer de mama. Sabrina já esteve no Instituto Europeu de Oncologia em Milão para estudar cirurgia plástica para reconstrução mamária. Além disso, é disciplinada e muito organizada, ama atividades físicas e preza muito pela empatia com os outros. É isso aí, temos um pequeno resumo aqui, doutora Sabrina. Acho que sim, Camila. Mas já sabemos da doutora Sabrina, mastologista. Mas para a gente conhecer um pouquinho do outro lado da Sabrina, aqui no DNA a gente tem um quadro Origem, que a gente volta no tempo. Então, voltando no tempo, vamos voltar a Sabrina criança. Que ainda não era a doutora Sabrina. Não, ainda não, mas já pensava em ser, pois Camila. É. Sabrina, me conta como que foi tua infância aqui em Santa Maria, em que bairro, aonde que tu nasceu? Então, a minha infância, sim, foi aqui em Santa Maria. Eu, na verdade, a maior parte do tempo foi no bairro Nossa Senhora de Lourdes, né? Na infância, eu morei na rua Conrado Hoffmann, próxima ali da Avenida Fernando Ferrari. Depois, mais adiante, ainda moramos na General Neto, onde os meus pais moram ainda, né? Mas nasci aqui e me criei aqui, né? Sempre nos lugares próximos, assim. Como constituída a família? Tu tens irmãos? Sim. Somos o pai, a mãe, eu e um irmão. O irmão mora em Floripa, não mora em Santa Maria, né? Mas a família é bem curta, bem pequena. E de que tu gostava? Tu já me deu um spoilerzinho de que tu gostava de brincar de médico. Exato. Como que era essa infância? O que tu te recorda? Então, na verdade, assim, a minha mãe trabalhava num ambiente médico, né? A minha mãe trabalhava no INSS como agente administrativa. Então, na verdade, eu participava muito do ambiente de atendimento, né?
não só à saúde, mas ao público. Eu acho que isso me interessava muito. E desde muito pequena eu sempre comentava que o meu desejo era fazer medicina, era de ser médica, e isso não se sabe se por que razão, né? Porque na verdade era outro momento, era outro tempo, onde as crianças não tinham tanto acesso à informação, enfim, a realmente informação como se tem hoje, né? Nós não tínhamos acesso, não existiam, né, telefones celulares, redes sociais, nada. Então eu acho que o contexto em que eu estava inserida, o meio em que eu estava inserida, com certeza contribuiu para que eu tomasse essa decisão, mas que não veio da minha família, né? Partiu de mim mesma e que seguiu. Desde pequena eu sempre desejei e esse desejo se manteve ao longo da vida. Na verdade, teve um único momento que eu acho que foi um momento da adolescência que eu acabei tendo um pouco de dúvida em relação à educação física, porque como tu havias comentado, Camila, eu realmente gosto muito de atividade física, então em algum momento eu cheguei a ter dúvidas, mas depois eu descobri que a atividade física eu gostava para mim, sim, né? Não para desempenhar isso como profissão. E eu acho que foi... E que poderia agregar ela na tua vida. Exatamente, né? Mas eu acho que eu acabei seguindo o caminho que deveria ser seguido. E aí a Sabrina, que cursou medicina na UFSM, acredito que existe um período de estudo. Como que foi, terminando o ensino médio, os preparativos para o vestibular do curso mais concorrido da nossa universidade, também sendo considerada uma das melhores e maiores universidades, né? Então, essa é uma questão bem interessante, Camila, assim, porque na verdade, ao longo da minha vida, como eu já tinha essa decisão desde muito cedo, a minha preparação desde sempre foi pensando em prestar o vestibular para medicina. Então eu fiz um ensino fundamental, que naquela época nós chamávamos de primeiro grau, né? Na escola Edson Figueiredo, que é uma escola pela qual eu nutro um carinho gigante, né? Uma escola de extrema qualidade, uma escola de bairro e que foi realmente excelente na minha formação. E aí depois, óbvio que a dedicação específica, né, voltada, pensando no vestibular, foi a partir do ensino médio, que antigamente chamávamos de segundo grau, que daí sim eu direcionei para o vestibular em medicina. Mas não teve nada específico, assim, né? Eu estudei no meu segundo grau, ou no ensino médio, eu tive a oportunidade de ter uma ótima escola, que na época foi o Colégio Objetivo, que já direcionava, né, para formação, para prestar o vestibular depois no final da formação. E realmente o ensino foi ótimo e foi muito natural, né? Eu acabei passando no primeiro ano, quando eu saí do terceiro ano, então, né, do ensino médio, eu fiz o que tinha na época, que era o PES, né? E aí fiquei muito próxima de ser chamada, assim. Eu lembro que eu fiquei em 12ª suplente, me chamaram até o 11º, né? E nisso eu tinha 16 anos. E aí depois, no próximo ano, já com o segundo grau concluído, aí eu cursei um ano de cursinho, em mais de um cursinho da cidade, e aí passei no vestibular, né? Aí sim, na primeira turma, né? E com 17 anos. Pois é isso que eu ia ter perguntado, falou com 16 anos, a gente tem visto cada vez mais os jovens bem novinhos, né, de 16 anos, podendo já entrar numa universidade. Tu acha que tu teria claro que tu já sabia da medicina, mas como que tu encara isso? Tu não acha que pode existir muitas incertezas ainda, faltar uma maturidade para essa escolha? Não, isso sem dúvidas, Camila, até porque na verdade a formação como pessoa, ela vai se fazendo com as experiências ao longo da vida, né? E eu não tive essa dificuldade de escolha pelo caminho da profissão, mas como eu citei depois, né, eu tive muita dificuldade na escolha da especialidade, e aí para isso eu demandei um amadurecimento muito maior, né? E eu gostava de tudo, praticamente, né? Chegou no final ali da faculdade, no final da minha graduação, eu queria fazer literalmente tudo, desde a psiquiatria até a cirurgia. Eclético. Exatamente. Então eu pensei que era o momento de que eu devesse organizar as ideias, e essa maturidade, às vezes, ela demora um pouquinho para chegar. Aí tu ficaste atuando como clínica geral. Como clínica geral. E conta um pouco dessa experiência. Essa experiência foi muito
interessante, né? Então eu comecei a minha atividade como clínico geral na cidade de Júlio de Castilhos. Eu trabalhei durante 1 ano fazendo o que a gente chamava de Estratégia da Saúde da Família, né? ESF. E até antigamente a gente chamava de PSF, que era Posto de Saúde da Família. E também fazia plantões, né? Clínicos no Hospital Bernardina Salles de Barros, lá em Júlio de Castilhos. E tinha atendimentos como clínico geral em algumas clínicas ali da cidade. Eu não tenho dúvidas que foi um dos anos assim que mais me fez crescer profissionalmente em relação a me organizar, a me orientar na profissão, porque na verdade, Camila, assim, uma coisa é a gente ser acadêmico, é a gente ser estudante. Outra é a gente se inserir no mercado de trabalho, né? É aprender a relação com os colegas, com os pacientes, com as pessoas. E eu acho que isso demanda bastante maturidade. Então, eu acredito que naquele primeiro ano, né? Que foi meu primeiro ano logo após formada, eu tive, com certeza, muito ganho, né? Trabalhando como clínico geral. Depois desse período, a partir de 2007 já, aí eu retornei a Santa Maria, né, segui ainda trabalhando em Valdeserra, né, que é distrito ali de Júlio de Castilhos, então eu exercia as minhas atividades em Valdeserra, que era um pouquinho mais próximo de Santa Maria, e passei a estudar então para fazer as provas de residência médica, mas aqui eu também trabalhei como clínico geral em uma das empresas da cidade, né, e que sem sombra de dúvidas também contribuiu muito para o meu crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Em que momento desses anos clinicando que virou a chave e disse, não, eu quero fazer obstetrícia, ginecologia. E quando tu decidiu fazer essa residência, a mastologia é uma especialidade que necessita dessa residência, de pré-requisito, exatamente. E tu já vislumbrava a mastologia? Então, não, isso foi um processo, né? Então, bom, a ginecologia obstetrícia foi a primeira especialidade pela qual eu me interessei quando eu entrei na faculdade, né? Até porque é uma especialidade muito envolvente, eu sou suspeita para falar, né? Mas é uma especialidade muito envolvente, que tem muitas questões práticas e é onde a gente aprende muito quando passa pelos estágios. Então, sem sombra de dúvidas, a primeira especialidade que eu vislumbrava fazer era a ginecologia e obstetrícia. Mas como eu havia comentado, Camila, à medida que o curso foi desenrolando, que o curso foi passando, eu comecei a prestar atenção em outras possibilidades, a gostar de outras áreas, e tudo ficou muito confuso. Aí, quando eu acabei a minha graduação, depois que eu voltei a Santa Maria, que já tinha passado por esse período de trabalho em Júlio de Castilhos, eu comecei a acompanhar uma cirurgia plástica aqui em Santa Maria, pela qual eu tenho um carinho enorme, gigante, né? E que me ensinou muito. E eu comecei a pensar até nessa possibilidade da cirurgia plástica, mas, enfim, conhecendo a rotina, né, eu percebia que tinha detalhes que não era exatamente aquilo que eu buscava para minha rotina diária. E à medida, com o passar do tempo e até mesmo com a mudança do padrão em relação à abordagem cirúrgica da mama, né, onde o mastologista, que é o médico especialista, teria a possibilidade de tratar a doença e também trazer, né, um resultado estético, seja, enfim, com uma cirurgia oncoplástica ou reconstrutiva da mama, a mastologia passou a me interessar muito, né, então, e até porque também é uma área onde a gente tem várias possibilidades de desempenho da atividade. A gente pode atuar no consultório, a gente pode atuar com imagem, fazendo ecografias mamárias, punções mamárias, né, as punções biópsias da mama, agulhamentos para cirurgia, até a parte cirúrgica em si, desde a parte básica, que é para o tratamento da doença, e incluindo também a reconstrução. Então é uma área muito ampla, né, e que me chamou muito a atenção, e a partir daí eu comecei a trilhar o caminho da mastologia, mas como eu disse, foi um processo, né? E se descobrindo, né? Mas no final das contas, tu acabou voltando para aquela primeira paixão. Para a primeira paixão. E isso é interessante também, assim, a mastologia ela é considerada uma super especialidade, né? Ela não é uma especialidade de acesso direto, então o acadêmico ele não consegue se formar em medicina e fazer direto mastologia, mas existem dois caminhos, né? A gente pode fazer ginecologia e obstetrícia ou a gente pode fazer cirurgia geral. Mas como desde o início eu tinha esse carinho pela ginecologia e obstetrícia,
obstetrícia foi o caminho que eu optei e acho que foi sensacional. Com certeza, a tua trajetória acredito que prove isso. Sim. Sabrina, mas a gente voltando, tá? Na Sabrina, lá na infância, qual é a melhor lembrança que tu tem? Qual a lembrança que tu para e pensa, nossa, eu tenho muita saudade de quando nós fazíamos isso? Sim, na verdade eu acho que são muitas lembranças, Camila, né? Eu acho que é difícil a gente não ter uma infância marcada por lembranças boas. Mas eu acho que, enfim, o que eu posso dizer? Talvez os finais de semana, né? Em casa, com os pais, com a família, com o irmão. Eu acho que esse é o momento mais... Onde os pais podiam ficar em casa. Exatamente, é o momento que a gente mais recorda. E Sabrina, tu comentaste que atendeu em outras cidades, não Sim. muito, aqui meio na vizinhança, mas saiu de Santa Maria. Então eu queria te perguntar como que é a tua relação com a cidade de Santa Maria. Quando tu saiu daqui, o que tu mais sentia falta? Como que tu enxerga Santa Maria? Essa pergunta é sensacional, porque quando a gente sai de Santa Maria para ir para uma cidade próxima, né, mas menor, enfim, eu tenho um carinho imenso por Júlio, né? Júlio é uma cidade querida, assim, que me acolheu muito bem, então tenho um carinho gigante, mas é lógico que a gente sabe que aqui em Santa Maria a gente tem mais opções, né? Opções de entretenimento, de restaurantes, de passeios, de mercados, de disponibilidades de horários, né? Então, um fato muito interessante que às vezes eu sempre trabalhei muito, né, Camila? E naquele período eu acho que mais ainda, então às vezes os mercados lá fechavam muito cedo. E aí eu chegava em casa à noite e não tinha, né, como me organizar, porque o mercado já estava fechado, o restaurante, dependendo do dia, não abria e assim Em que tempo que se fazia o rancho do mercado? Pois então, aí tinha que ser de final de semana, né, quando eu não estava de plantão e quando eu não estava trabalhando. Então eram nesses momentos que acabava, enfim, se organizando a vida no geral, né, assim. E aí nesse aspecto a gente sentia muita falta, né, assim, de ter um mercado aberto até as 10 da noite, até as 22 horas, de poder ter um restaurante aberto, de ter um shopping mesmo, né, que menorzinho, pequeno, mas para passear. Então, a gente passa a valorizar muito tudo isso, né? Todo mundo fala, né, que basta tu sair da cidade para que tu comece a enxergar as coisas que não se enxergava. E aqui no DNA, como a gente foca um pouco na cidade também, a gente escuta muito, eu já escutei vários convidados falarem o quanto a gente não valoriza quantas coisas boas que a gente tem aqui em Santa Maria, né? E na tua área, o que tu me conta sobre a cidade? Então, assim, num aspecto geral, eu acho que a pergunta é mais relacionada a que ponto especificamente, assim, Camila? Digamos na questão da área médica, né? Eu queria ver contigo como que é trabalhar. Tu trabalha num hospital da universidade, né? Um hospital renomado. Sim. E nós temos ele, né? Aqui em Santa Maria. Essa instituição federal é uma referência. Exato. E aí na área da mastologia? Então, na verdade, assim, aqui em Santa Maria a gente tem grandes serviços, grandes profissionais. Eu acho que temos ótimos mastologistas, né? Grandes especialistas na área. E eu acho que a gente tem praticamente todas as oportunidades de desenvolver o que precisa, né, Camila? Porque a mastologia, ela é uma área muito complexa. Eu acho que agora, à medida que eu for explicando, vocês vão entender o que eu vou dizer. A gente precisa de uma equipe para trabalhar, né? A gente precisa de uma equipe de patologia, a gente precisa de uma equipe boa de imagem, de uma equipe de radioterapia, de oncologia. A gente precisa, sim, ter outros colegas para dividir opiniões, né? Porque a gente, sim, enfrenta muitas dificuldades, às vezes, né? Em relação à condução de alguns casos que são extremamente complexos. Então, felizmente, aqui em Santa Maria, a gente dispõe de tudo isso, né? Então, a gente tem uma estrutura considerada muito boa no interior para que a gente possa desenvolver a especialidade. A mastologia, eu sempre falo para os residentes no hospital universitário que dependendo do local onde a gente for, se for um local muito isolado, muito inóspito, sem uma estrutura mínima, a gente não consegue exercer, porque a gente não exerce a mastologia sozinho, né? A gente precisa de uma equipe em volta para que a gente possa executar um bom trabalho. E felizmente aqui, todos que nos rodeiam são muito bons. E tu enxerga que o pessoal da região, pacientes da região, vem para Santa Maria fazer o tratamento? Isso acontece? Sem dúvidas, Camila, sem dúvidas. Eu acho que tanto no meio privado quanto no SUS, lógico, né? Santa Maria é um polo regional para esse tipo de tratamento, sem dúvidas. A gente tem esse papel aqui, né?
Com certeza. E Sabrina, no meio desses plantões todos, nessa correria que deve ser no dia a dia, quando que a Sabrina para descansar? Quando que a Sabrina tem um momento de lazer e ela faz o quê? Pois então, Camila, sabes que assim, ó, esse é um comentário bem interessante, porque eu sempre falo com as pessoas que me fazem essa pergunta, que eu falo que muitas vezes a medicina em si, não só a mastologia, né, existem muitas áreas que exigem muito tempo, né, ao longo dos dias, das semanas, enfim, é quase que um estilo de vida, é um pouco diferente, né, de outras áreas, até por responsabilidades éticas, legais e uma série de coisas, né, então a gente muitas vezes não tem toda a autonomia de liberdade de tempo. É claro que isso demanda uma organização, né? Com organização, com cautela, a gente consegue fazer tudo, né? A gente consegue viajar, passear, aproveitar, namorar, fazer tudo. Mas a gente precisa ter uma organização grande. E eu acho que daí também vem essa questão que havia comentado da disciplina, né? Da organização. Isso foi uma característica desde sempre, mas que sem sombra de dúvidas me ajuda nesse momento, né? Me ajuda bastante para poder... fundamental para que tu possa ter esses momentos de lazer, sem né? Sem dúvidas. Bom, nós estamos conversando aqui com a doutora Sabrina Ribas Freitas, mastologista. Nós já voltaremos com esse bate-papo, conhecer um pouco mais da doutora e falar um pouco sobre a mastologia. Chegaremos no assunto do câncer de mama também, algumas pautas muito importantes. Mas antes nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o DNA. E você, empreendedor de Santa Maria? A Imembuí Microfinanças tem uma super novidade para você. O Juro Zero voltou. Agora você pode tirar até R$5.000, pagar em 10 vezes e sem nada de juros. É só ligar ou mandar um WhatsApp no 99926-7442. Ou ainda acessar nosso Facebook e Instagram, Imembuí Microfinanças. Há 20 anos, do lado do empreendedor. Com o pronto atendimento virtual 24 horas da Unimed Santa Maria, você pode fazer consultas adultas e pediátricas sem sair de casa, pelo seu plano de saúde, Unimed Card, Uniped ou particular. É só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria no seu smartphone e seguir os passos na tela. É rápido, fácil e na hora que você precisa. Baixe o aplicativo e conheça essa novidade. O seu novo imóvel merece a atenção de especialistas. E para isso, você pode contar com a experiência da Coleto e Crete Investimentos Imobiliários. Escolha o que viver. Nós te mostramos onde morar. Imóveis selecionados nos melhores endereços de Santa Maria. Apartamentos, casas em condomínios, imóveis exclusivos e ótimos investimentos imobiliários. Fale com o time de especialistas da Coleto e Crete para encontrar exatamente o que você está buscando pelo WhatsApp 55981690085. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. A guarda compartilhada é um exercício simultâneo da guarda, na qual ambos os genitores, ou até mesmo os avós, têm responsabilidade na tomada de decisões da vida da criança ou do adolescente. Na guarda compartilhada, não há necessariamente o compartilhamento da moradia dos menores. Pode haver apenas um compartilhamento de responsabilidades. Esse tipo de guarda pode dar mais autonomia aos avós em relação aos assuntos importantes da vida dos netos, sendo que podem assumir o papel de representantes em situações que a criança necessitar. Nesses casos, a situação da família deve ser levada ao juiz de direito, que analisará o caso e determinará o compartilhamento da guarda, sempre de forma a priorizar o melhor para os menores envolvidos. Tem interesse em saber mais sobre o assunto? Não deixe de procurar a ajuda do advogado ou de uma advogada de sua confiança. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. Cervejaria Zagaia já está na rota das visitas imperdíveis para se fazer na Serra de Itaara. Todos os sábados, das 15 às 20 horas, abrimos nossa fábrica para a degustação de nossos estilos de cerveja, direto das torneiras no Deck Bar. Siga @Zagaia Beer nas redes sociais e agende sua visita à fábrica. Atenção, artistas santamarienses! O Diário e a Prefeitura de Santa Maria apresentam o Festival Canções para Santa Maria.
São R$18 mil em prêmios para o primeiro, segundo e terceiros lugares e para a canção mais popular escolhida pelo público. As inscrições vão até 3 de abril e o regulamento está disponível nos sites do Diário e da Prefeitura de Santa Maria. Canções de todos os gêneros musicais são bem-vindas. Participe! Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Camila Cunha e sigo ao lado da entrevistada de hoje, a doutora Sabrina Freitas. Sabrina, como nós estávamos conversando, falamos um pouco da carreira, um pouco dos momentos de lazer, e nós estávamos conversando aqui no intervalo sobre essa rotina e como as atividades físicas te ajudam. Então conta um pouco pra gente da tua relação com o esporte. Pois então, Camila, na verdade, desde muito cedo, assim, eu aprendi a gostar, né, de atividade física. Não sei exatamente de onde veio esse gosto, né, mas eu gosto muito realmente de atividade física. Na infância já fazia balé, né, eu até havia comentado que eu acho que são poucas as meninas que naquela época, né, agora é tudo diferente, mas que naquela época não iam pro balé. E aí depois já do período do balé eu passei com atividade regular, com academia, caminhadas, enfim, mas sempre muito ativa fisicamente. Então, desde a infância, assim, praticamente, eu tenho o hábito, né, da atividade física, e como eu havia comentado, é algo que eu faço por prazer, né, não é algo que é uma obrigação para mim, e eu sou grata, se existe uma gratidão minha é essa, é gostar de fazer atividade física, não é um esforço. Dizendo, doutora, quando que chega um momento que a gente gosta? Porque eu não acho que seja tão fácil deixar esse momento, né, mas as pessoas quando se encontram no exercício físico, se sentem realizadas e viciadas naquilo, né? Exatamente, Camila. Eu acho que esse é o ponto, assim, porque é óbvio que eu não gosto de todas as atividades físicas, né? Tem algumas específicas e, sobretudo, a que eu me encontrei muito foi a corrida por várias questões. E eu acho a corrida, assim, ela é uma atividade democrática, prática, efetiva, né? Claro que necessita de orientação, porque assim como ela pode, é aquela dose entre o remédio e o veneno, né? Ela pode ser muito boa e pode ser muito ruim, dependendo como que a gente executa a atividade. Então, é necessária orientação, mas assim, para mim foi a atividade que fez com que eu me sentisse mais realizada em todos os sentidos. E sem sombra de dúvidas também um desestressante natural, assim, né? Pra conseguir, né? Com certeza, controlar a ansiedade do dia a dia e tudo mais. Eu acho que a corrida foi sensacional. Doutora Sabrina, não temos como não falar desse assunto, ainda que estamos conhecendo outro lado da doutora, saindo um pouco do hospital, né? Colocando o nome da doutora no Google, são muitas matérias relacionadas a toda a parte da medicina que a gente está conhecendo um pouco mais da Sabrina mesmo, mas eu não tenho como não falar sobre o assunto do câncer de mama, até porque acho que é de suma importância que a gente entre nesse assunto, não somente no mês de outubro, né? Que as mídias levantem essas pautas durante o ano inteiro. Como tu estava falando sobre estilo de vida, esportes, eu acredito que possa ter um link. A gente sabe que o câncer de mama é uma doença multifatorial, mas existe uma possibilidade de uma prevenção, de diminuir esses riscos? Sem dúvidas, esse é um aspecto muito importante e eu acho que é um aspecto que até pouco tempo se falava, muito pouco, né? E pouco tempo, eu vou dizer assim, uns 2, 3 anos para cá, e que já há alguns anos, várias entidades médicas, né, que postulam recomendações e que se posicionam em relação ao câncer de mama, elas estão batendo muito forte nesse aspecto, que é a mudança de estilo de vida, no qual inclui uma alimentação saudável, hábitos saudáveis e, sem sombra de dúvida, atividade física. A gente tem dados, Camila, da Organização Mundial da Saúde, que cerca de 1/3 de todos os casos de câncer do mundo poderiam ser evitados se a gente tivesse um estilo de vida mais saudável, né? Então, é óbvio, comer da forma mais saudável possível, então sem nada muito restritivo, mas, né,
procurando ter uma dieta equilibrada e lógico, hoje todas as áreas eu acho que estão muito desenvolvidas. A parte da nutrição também nos traz dicas importantíssimas, né? Não só para manter o peso, mas para ter uma vida saudável, né? Atividade física é muito importante, procurar cessar tabagismo, né? Controlar a ingesta alcoólica. A gente sabe que hoje as pessoas em geral, não só os homens, mas também as mulheres tendem a uma ingesta alcoólica um pouco maior, né? Procurar, dentro do possível, evitar radiações ionizantes, enfim. Então, e sem sombra de dúvidas, um outro aspecto também muito importante, que esse eu acho que é o mais difícil, que é a tentativa do controle do estresse, né? Porque eu acho que hoje em dia não há quem não passe por estresse diário. Então, existem estudos que façam essa associação. Com certeza. E até assim tentar, assim, uma forma básica também, o próprio período do sono, né? Que muitas vezes a gente acaba se estendendo em programas, em séries, em filmes, em redes sociais e acaba deixando o período do sono, aquele sono restaurador um pouco mais curto. Então dormir também faz muito bem, né? Para a saúde em geral. Mas esses cuidados com o estilo de vida, eles conseguem reduzir muito o risco para o câncer de mama, sobretudo em pacientes de maior risco, né? Até porque esses fatores de risco atuando em indivíduos mais suscetíveis, que são aqueles que podem ter um risco, por exemplo, genético maior, né? Sem sombra de dúvidas, eles vão ter um potencial mais danoso do que em pessoas de menor risco. Então, resumindo, o controle da qualidade de vida vai ser fundamental em todas as pessoas. Isso vai ser um diferencial para os próximos anos, assim, né? Para as próximas gerações. Não se pode evitar 100% a possibilidade de um câncer de mama, mas existem maneiras de... Sem dúvidas. diminuir. E uma outra confusão que muitas vezes se faz na rotina da mastologia, que muitas vezes quando a paciente chega pra gente com um exame alterado, elas me dizem assim: Sabrina, mas como é que pode? Todos os anos eu faço os meus exames e agora aí, ó, apareceu uma alteração. Aí qual é a explicação, Camila? A explicação é que os exames, eles não ajudam a evitar a doença. Sim. A mamografia não vai fazer com que a doença não apareça. Claro. Né? Ela vai fazer a detecção precoce, né? Então, o que a gente pode fazer de prevenção primária, que é para tentar evitar que a doença apareça, é controlar o hábito de vida, né? Doutora, e agora que tu falaste sobre os exames, né? Que após um ano ele tá 100% e no outro ano apareceu o exame, Sim. né? Que não se faça essa confusão, ele não evita, mas ele pegaria isso teoricamente. Lógico, no início. No início, né? Existe a recomendação, ainda existe, é isso que eu lhe pergunto, a recomendação de uma mamografia a partir dos 40 anos. Existem algumas ressalvas sobre essa idade? Existem várias ressalvas, Camila, né? Na verdade, não existe um consenso mundial em relação ao início e o término, né? Dos exames de screening, que a gente chama, ou exames de rastreamento. Então, óbvio que a gente tem que seguir alguma orientação, alguma diretriz, alguma recomendação. E a diretriz que eu acabo, né, seguindo, especialmente no consultório, é a diretriz da Sociedade Brasileira de Mastologia, que recomenda então o início, né, das mamografias anuais a partir dos 40 anos. Isso se não for paciente de alto risco. Eventualmente nas de alto risco a gente vai começar até antes. O que seria um paciente de alto risco? Especialmente aquelas que têm uma história familiar muito positiva ou que têm a mutação genética familiar, né? E não tem uma idade específica para o término. Hoje a gente sabe que a partir dos 74 anos, né, de idade da paciente, a gente vai considerar muito condições comórbidas, ou seja, a condição de saúde da paciente. Se ela é uma paciente com 74 anos, saudável, ótima, né, em ótimo estado de saúde, ela tem benefício sim em seguir os seus exames anuais, porque hoje as pessoas vivem mais e vivem muito bem, né? Sabrina, agora nós vamos seguir nesse teu assunto, mas não. Só que vamos ver não. se tu me entende. Agora a gente vai pro diagnóstico. Mas não para um diagnóstico médico, que no caso aqui seria tu mesmo queria fazer. Nós vamos falar agora dos especialistas em Sabrina. Não é nem necessariamente a doutora Sabrina. Os especialistas em Sabrina. Que momento. Para isso, nós vamos escutar 2 áudios. Certo. Pode ser, Cabala. Doutora Sabrina, tenho tantas coisas bonitas para falar sobre você, mas vou resumir em poucas palavras. Você merece toda a felicidade do mundo, por ser essa médica tão querida, dedicada e atenciosa com todos os teus pacientes e familiares. Sempre disposta a ajudar as pessoas com muito carinho e dedicação. És uma pessoa muito inteligente, buscando sempre crescer na vida profissional e pessoal.
não medindo esforços para ajudar o próximo. Por isso acho você uma excelente médica, ótima profissional. Minha nora Sabrina, tenho você como uma pessoa maravilhosa, querida e amiga em nossas vidas. Que Deus te abençoe sempre, com muitos sucessos e realizações. Te amo com todo carinho. Vera. Olá, o meu nome é Giovanni, eu sou o marido da Sabrina. Eu a conheci em dezembro de 1998, numa época em que ela ainda estava estudando para o vestibular de medicina. Nós nos casamos em agosto de 2003. Portanto, eu acompanho a sua trajetória há mais de 23 anos. Eu estive ao lado dela durante a sua formação no curso de medicina, na residência em ginecologia e obstetrícia, na residência em mastologia e no mestrado. Eu sou testemunha do quanto ela é dedicada à sua profissão. Além de ser extremamente competente, está sempre buscando se manter atualizada, para trazer o melhor tratamento, conforto e segurança para suas pacientes. A mesma dedicação que ela tem com a profissão, ela tem com a sua vida pessoal. Mesmo com a correria do dia a dia, ela sempre reserva tempo para dar atenção e carinho necessários para mim e para todos os seus familiares. Além de ser uma pessoa muito organizada, está sempre traçando novos objetivos. Ela possui uma força admirável. É um verdadeiro orgulho para quem a conhece. Parabéns, Sabrina. Um beijo, eu te amo. Conta pra nós, dos donos desses recados. Então, eu só esqueci de falar como características que eu sou chorona, Camila. Então, as declarações faz parte, olha. Eu preciso controlar o momento aqui. Então, são duas pessoas muito especiais, né? A dona Vera é a minha sogra, mãe do Giovanni, uma pessoa também que eu amo, que eu nutro muito carinho por ela. Sem palavras, assim, né? Eu acho que ela me viu crescer, né? Porque conheci o Giovanni, eu tinha 17 anos, né? Um pouquinho antes, eu recém tinha feito 17, então é uma vida, né? Praticamente. E só tenho a agradecer as palavras e o carinho e a essa confiança, né? Que eu acho que a palavra realmente é confiança nesse momento que eu posso traduzir, assim, que a família tem. Então, acho que é muito gratificante. E em relação ao Giovanni é um companheiro de vida, assim, né? É um companheiro em todos os aspectos. A gente cresceu juntos, né? Tivemos muitos amadurecimentos juntos. E sem sombra de dúvidas nos tornamos seres humanos melhores, né? E também amo ele muito, assim. Na verdade, o que eu posso dizer é que ele é um parceiro de vida, um companheiro de vida. A gente cresce a cada dia. Quem ouve, assim, né? A ideia não é dizer que a vida sempre foi como se fosse um conto de fadas, né, Camila? Muito pelo contrário. Eu acho que quando a gente chega nesse momento é porque com certeza a gente já passou por muito amadurecimento, por muito ajuste, por muitas por muito momento de afinamento, assim, né? E hoje cada um tem uma maturidade incrível para lidar um com o outro, e eu acho isso sensacional, né? Não, e que legal a gente ver, né? Porque vocês, pelo visto, começaram muito jovens. Sim. E se mantém hoje um casal que realmente construiu essa vida juntos, né, Sabrina? Mas a gente também tem estruturas de famílias muito parecidas, né, Camila? Aquela estrutura de família, assim, onde a questão é tentar prosperar, né? Tentar organizar as coisas, fazer dar certo, investir. Eu acho que essa é a ideia, né? E sem sombra de dúvidas, hoje eu sou muito grata por todas as pessoas que me rodeiam, né? Tanto da minha família quanto da família do Giovanni. Muito legal esses depoimentos. Sabrina, falamos sobre o câncer de mama, vi que a gente vai indo e voltando e vamos mesclando um pouco do lado pessoal e do profissional da doutora Sabrina Freitas. Sabrina, a gente vê muito, ultimamente, eu chuto que 1 ou 2 anos pra cá, para nós leigos, né, se falar sobre o explante, que o explante é a retirada das próteses de silicone. Esse assunto ficou muito em alta, principalmente nas redes sociais, e ele gera uma certa polêmica. Tem gente que fala muito em modismo, tanto quanto o colocar na época do auge, quanto tirar.
que tu nos conta sobre esse assunto do explante? Então, na verdade, existem momentos de tendências, né? Sim, Camila, tanto realmente quanto o boom que foram as cirurgias, as mamoplastias de aumento, como a gente chama, né? Que foi para colocar, então, os implantes. Existe uma, digamos assim, a exigência da mulher brasileira é diferente, né? De mulheres de outros países. Então, as brasileiras gostam de mamas mais volumosas, um colo mais marcado, uma prótese mais evidente. E depois, eu acho que faz uns 2 anos, mais ou menos um pouquinho mais, eu acho que foi em torno de 2019, que teve alguns casos, né? Óbvio, já tinha a suspeita de uma síndrome que a gente chama de síndrome EJA, que são alguns sintomas, mas que na sua maioria são sintomas inespecíficos, assim, como cefaleia, dores articulares, cansaço, desânimo, né, alterações de peso, ansiedade, alterações de sono, que poderiam estar relacionadas ao implante, mas na verdade a gente não teve comprovação nenhuma de que efetivamente os implantes pudessem causar todos esses sintomas, e como eu falei, são sintomas inespecíficos que várias outras condições também podem trazer. E um detalhe importante é que nós não temos testes, a gente não tem um exame, seja de sangue ou de imagem ou qualquer outro tipo que a gente possa pedir para paciente e dizer, sim, você tem a doença do silicone, né? Então não existem testes específicos, tem alguns que podem sim nos ajudar a tentar ir naquela direção, mas não tem um teste, né, 100% que nos diga que o diagnóstico é aquele. E uma outra condição que a gente teve também há uns 2 anos atrás, foi a questão do linfoma anaplásico de grandes células, associado a uma marca X específica, né, de implante texturizado, mas que a gente não conseguiu ter uma associação de causa e efeito de que realmente pudesse ser a causa, até porque a gente sabe que no mundo são milhares de mulheres, né, com a doença, com implantes, perdão, e um número muito pequeno com a doença e tendo implantes. Então, a gente não consegue fazer essa associação. Tanto que a recomendação da maioria das entidades médicas, né, que acabam postulando diretrizes para isso no mundo, é de que as pacientes, mesmo com a marca X em questão daquele período, que elas não teriam a necessidade de sair, né, em desabalada carreira, como a gente diz, né, com urgência procurar médicos para trocar os seus implantes. Então, a ideia era manter-se como estava e, logicamente, observar. Hoje a gente sabe, né, que as próteses, sim, elas precisam serem avaliadas regularmente, a paciente precisa visitar o médico com regularidade para fazer uma revisão dos implantes, e nós já temos, né, digamos assim, critérios para investigar caso haja alguma modificação desses implantes, ou até mesmo perimplante, como a gente chama, se tiver acúmulo de líquido em torno do implante, né? Isso serve mais para implantes tardios, e aí que demandasse alguma investigação específica. Pois porque quando se fala sobre isso, a gente também vê opiniões que divergem. Em uma época se falava que as próteses deveriam ser trocadas, teriam uma validade de 10 anos. Depois se falou que as próteses eram vitalícias, e agora eu vejo também gente voltando nesse assunto, e isso deixa as pessoas que confusas, porque, poxa, eu vou ter que de 10 em 10 anos fazer uma cirurgia? Quantas cirurgias uma pessoa que colocou a prótese nova vai fazer? Então isso existe? Qual seria? Então, na verdade, Camila, assim, a recomendação atual, né, isso acredito que quase como consenso, né? É difícil a gente usar a palavra consenso às vezes, mas quase como consenso de que não tem mais uma previsibilidade de troca das próteses para as próteses mais modernas. Então, acredito que as próteses que venham de uns 10 anos para cá, a gente tem uma segurança em dizer que a paciente pode ficar com os implantes até enquanto eles estiverem íntegros, adequados, sem nenhuma alteração. Então, estando tudo bem com o implante, teoricamente não há necessidade de troca. Lógico, situações de contratura capsular, de alguma alteração como rupturas, né, intra, extracapsulares. Ou alguma queixa estética. Ou alguma queixa estética, eventualmente a paciente até quer reformular, né, mudou o padrão estético e quer mudar, mas por segurança mudar a cada 10 anos, não existe essa recomendação no momento. Teríamos outros riscos daí envolvendo tantas cirurgias. Mas, doutora, também falando, tu acha que existe uma conexão sobre, quando a gente fala, né, que antigamente se
falava em próteses maiores, hoje se fala muito em tirar a prótese, né? Em valorizar o natural. Eu acho que na pandemia se caminhou muito para a história do se desmontar um pouco, valorizar as coisas naturais, que eu acho que é interessante. Mas esse padrão pode pesar para as mulheres, né? Muito. E aí, se as mulheres forem seguir esse padrão estético, como que se faz isso? Então, que conselho tu daria para uma mulher que gostaria de fazer uma cirurgia plástica? O que ela precisa pensar? Sim, na verdade, Camila, aí é que está. Eu acho que nós, mulheres, ainda estamos, né, sob pressão de vários padrões de beleza, não só das mamas, né? A gente tem muitos critérios, assim, que teoricamente a gente vai botando no checklist ali para tentar, né, corresponder às expectativas. Mas, sobretudo, o que eu falo para as minhas pacientes, né, é que qualquer desejo de modificação, e seja o tipo de modificação que ela queira fazer no seu corpo, tem que partir dela própria, né? E eu acho que muito importante quando a gente vai fazer essa consideração, porque também tudo depende muito como se aborda isso com a pessoa, né? Eu acho que é muito importante sempre a gente tentar botar em equilíbrio risco e benefício de uma intervenção, né? E qualquer intervenção cirúrgica, por menor que seja, ela sempre envolve riscos, então isso tem que pesar. Por outro lado, como eu falo para as minhas pacientes, se é muito do desejo e se você entende os riscos, tá tudo certo, né? Mas a gente tem que partir do entendimento do risco e do benefício, e se for do desejo dela, eu acho que realmente aí sim a paciente tem que buscar um bom profissional. Exatamente, procurar um profissional qualificado que vá atendê-la, né, com a maior segurança possível, sem dúvida. É isso aí, fica o recado muito importante da doutora Sabrina sobre essas questões de pensar antes dos procedimentos, que não é o caso de não fazer, mas exatamente, se considerar, fizer, né? Considere todos esses pontos, perfeito. né? Doutora Sabrina, voltamos agora com mais 2 diagnósticos pelos especialistas de Sabrina. Vamos escutar mais 2 áudios. A minha irmã sempre foi uma pessoa muito corajosa e determinada. Desde muito pequena, ela sempre teve uma paixão muito grande pela medicina, e isso era muito visível pra gente, assim, né, enquanto criança. E eu e ela, a gente sempre teve uma troca muito incrível enquanto irmãos, assim, né? E até hoje a gente tem uma sintonia muito grande. Mesmo às vezes que a gente não consegue se falar por conta do trabalho, mas ainda assim a gente sente, né? Quando um tá precisando do outro, e a gente se ajuda muito. Bom, a força que ela tem e a vontade de fazer as coisas, né? Sempre da melhor forma, é um motivo de muito orgulho pra gente, da família, né? A gente tem um grande espelho para seguir com ela, assim, né? E é isso. Acho que ela tem uma força incrível e uma vontade de viver e de especialmente de prestar auxílio ao outro, né? Muito grande. E a gente fica muito feliz por ela. Enfim, era isso. Mana, um beijo grande aqui de Floripa. O Mano te ama, tá? Oi, filha, doutora Sabrina, tu sempre fosse motivo de nossa admiração, pois desde pequena brincavas de médica com tuas bonecas, cresceste e te formaste em medicina. Hoje, especialista em mastologia, lutando em prol da saúde humana, motivo de orgulho para nós, teus pais. Estaremos sempre torcendo pelo teu sucesso e te apoiando no que for possível. Nós te amamos. Beijos. O recado de mamãe agora. Olá, filha. Como teu pai falou tudo, teria muito mais para te dizer. Pois teu irmão, assim como genro, nora e netos, te admiram também. Abraços, beijos da tua mãe, que te ama muito. Beijos. Queridos, amados. Que lindo. Doutora Sabrina nas lágrimas aqui. Ai, sim, eu sou chorona, eu falei, Camila. Mas os recados realmente são lindos, são né? lindos, com certeza. Bom, só eu gostaria de dizer que amo muito a minha família, né? O meu irmão, meus sobrinhos, minha cunhada, meus pais, né? São pessoas incríveis, sensacionais, né? Para quem acredita em espiritualidade, né? Se diz que a gente escolhe para onde a gente quer vir. Eu acho que eu escolhi, Camila. Então, só agradecer, muito grata por tudo. Que lindo. Eu ia te perguntar o que significa família para ti, mas eu acho que tu já respondeu bem.
né? E que é uma família muito orgulhosa de ti, né? E somos muito unidos, assim, né? O meu irmão é advogado, mora em Floripa. A gente tem, óbvio, ele tem as crianças, então a rotina deles é muito corrida. A minha cunhada é fisioterapeuta, também está fazendo doutorado agora nesse momento. Então o tempo é muito escasso, mas sempre que possível a gente está juntos. E é aquilo que meu irmão comentou, assim, às vezes a gente nem precisa falar, a gente sabe que um ou outro não tá bem, e aí a gente se fala por mensagem ou se liga, né, e dá tudo certo. Sabrina, falamos sobre a parte do câncer de mama, mas nós não tocamos no fato que eu queria te perguntar, como que deve ser, eu fico tentando imaginar como que deve ser o teu sentimento de, apesar de trabalhar com casos com gravidades, né, Sim. uma carga pesada, acredito, mas também se trabalha com essa reconstituição da mama, se devolve uma autoestima para essa mulher, qual é o teu sentimento de fazer parte e tornar possível nesse momento tão delicado para essas mulheres? Eu acho, Camila, que na verdade, assim, são muitos sentimentos, né? E eu acho que o sentimento, ele vem antes da reconstrução. Na verdade, até para mim, o sentimento maior, eu acho que ele está relacionado à cura da doença, Sim. né? Então, é um momento que a gente sabe que a gente está ajudando uma mulher, né? Com a possibilidade da cura da doença. Então, acho que isso é o mais significativo. Mas, sem sombra de dúvidas, além de poder auxiliar essa mulher com a possibilidade da cura, auxiliar a resgatar a autoestima, a feminilidade, a autoconfiança, né? Eu acho que isso é incrível, assim. É claro que dentro da perspectiva da reconstrução, a gente sempre procura, né, ser o mais realista possível com a paciente. Não é uma cirurgia puramente estética. É diferente da gente colocar um implante, uma prótese, né, de silicone para fins estéticos simplesmente. Claro. Os resultados, muitas vezes, eles são mais limitados, mas na maioria das vezes, ele é muito satisfatório e ajuda a mulher a resgatar a autoestima. Pode simbolizar também um recomeço, né? Sem dúvidas, Camila. Sem dúvidas, absoluta. Doutora Sabrina, parando para pensar agora, né? Tua carreira já bem consolidada, anos de estudo, né? Sim. Realizada na especialidade que escolheu. Como que tu te imagina a Sabrina daqui 10 anos? Camila, tu sabes que essa pergunta é bem interessante, que eu já tentei me fazer nessa projeção. Será que é fácil? Mas não é fácil, sabe? Não é fácil, porque assim, eu acho que a vida não se faz por períodos tão longos, assim, né? Não vamos pensar a tão longo prazo. Exatamente, eu acho que a gente consegue ter uma perspectiva, assim, mais curta, mas assim, sem sombra de dúvidas, pensando na melhor das hipóteses, né? Eu quero seguir saudável, trabalhando, podendo auxiliar as pessoas, né, a terem essa oportunidade do tratamento também, que de certa forma é o meu papel, né? Então, assim, tendo toda essa motivação e energia que eu tenho agora, que eu acho que é uma característica bem importante, assim, e que eu sempre falo, assim, né, Camila, essa questão da motivação, ela é interna, né? Então, tu não precisas ter o melhor carro, a melhor Sim. casa, a melhor bolsa, o melhor tudo pra se sentir feliz, Porque né? tu pode ter tudo isso e não funcionar. Exatamente. Então, na verdade, a motivação, ela é endógena, como eu falo, né? A gente cria isso com o ambiente que a gente tem, com o local que a gente, com as coisas que a gente tem. Então, eu acho que eu pretendo manter essa motivação, essa energia, esse entusiasmo todo daqui 10 anos, sem dúvidas, até porque eu vou estar com 50, eu acho que... Eu já ia dizer, tu é bem jovem, né? Se tu me dissesse, não, vou me aposentar, eu imaginei que não ia ser por aí. Eu não pretendo, Camila. Acho que tem bastante ainda. Muita gente para ajudar, para diagnosticar, para trabalhar nessa cura, né? Não, e eu acho que lá, com certeza, a experiência vai me tornar ainda mais, talvez, mais assertiva, não sei, Sim. né? Pode ser que a experiência me ajude. E fora da medicina, existe alguma ambição, algum sonho, alguma coisa que tu quer muito realizar? Não, Camila, talvez eu acho que no futuro correr a São Silvestre. Agora não, porque o objetivo tá um pouquinho diferente, mas no futuro, quem sabe? Mas existe uma memória de atleta aí, né? Então, quando eu voltar à minha forma das corridas, pode ser que... Mas fora isso, eu acho que não, Camila. Se sente realizada na tua profissão? Sem dúvidas. Na verdade, assim, o realizada é no sentido... Acho que ainda tem muita coisa para ser realizada, né? Mas no sentido, assim,
assim, de saber que escolhi o caminho certo. Eu acho que isso sim, eu não tenho dúvidas, né? Que era o que eu precisava ter escolhido, mas ainda, lógico, tá muito cedo e ainda tem muitas coisas para virem, né? Doutora, e se tiver alguém nos escutando, pode ser de todas as áreas, mas mais especificamente, talvez um estudante de medicina, cheio de dúvidas, aquela Sabrina que me contou no início do programa, que agora a gente está quase chegando no final, que não sabia, não tinha muita certeza, que se apaixonou por tudo, que voltou pro primeiro. Que conselho tu daria para esses iniciantes cheios de dúvidas? Então, na verdade, Camila, assim, ó, o conselho que eu tenho, que foi a experiência que eu passei, desde o primeiro semestre do curso da medicina, eu já fazia estágios no hospital, né? Então, aproveite o curso ao máximo, né? Aproveite as experiências que o curso proporciona, faça estágios curriculares e extracurriculares, participe de eventos, congressos, simpósios, né? Vá tentando ampliar esse leque de conhecimento e de possibilidades para que no final possa se tomar a melhor decisão em relação a que rumo seguir. Porque para a gente ter uma atividade do dia a dia que te envolva o dia inteiro e que muitas vezes te prive da tua vida pessoal, tu tem que gostar bastante, Com né? certeza. Tu precisas gostar muito do que faz. Doutora, agora um check-up bem rapidinho nos segundos finais do programa. Tu me responde com a primeira palavra que aparecer. Vamos lá. Bem. Olhando para trás, do que tu mais te orgulha na tua trajetória? Persistência. Existe algum arrependimento? Não, Camila. E uma saudade? A infância. Um lugar em Santa Maria? Um lugar em Santa Maria, Jesus, a universidade. Boa escolha, o campus. O campus. O que te traz paz? O que me traz paz? Corrida. E o que te tira essa paz? Deus, não sei. É difícil de responder. Não, então tá bem controlada essa paz. Tá controlada. E uma palavra que defina a Sabrina? Disciplina, não tenho dúvidas. E a doutora Sabrina? Disciplina também. É que no caso elas se fundem, são a mesma pessoa. Elas se fundem. Doutora Sabrina Freitas, muito obrigada pela tua presença aqui no DNA. Foi ótimo o nosso bate-papo, que o pessoal pudesse te conhecer um pouco mais e também que a gente pudesse levantar assuntos super relevantes. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Foi um prazer. Então é isso, o DNA vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até mais.